O dia começou bem quente. De fato, os últimos meses foram os mais difíceis para o debilitado médium que convalescia, tendo quase sempre ao seu lado o tagarela Juninho, seu bineto querido. Noutros tempos, o ranzinza e rabugento velhote passava os dias a reclamar, fazendo questão de deixar bem claro o horror que era viver. Aquela doença que outrora qualificava como maldita lhe endureceu os dedos, dificultando tarefas simples do dia a dia, como, por exemplo, segurar o talher para se alimentar, além de prendê-lo naquela cama da qual raramente se levantava. Mesmo com toda a dificuldade imposta pela enfermidade, sentia-se agradecido. Conseguia agora até brincar com a situação. O médium calou por um instante os seus pensamentos. De olhos fechados, respirou fundo e com profunda gratidão agradeceu ao Xalufã e brincou. Finalmente, grande, encurvado e lento como tu és. Com todo respeito, meu pai, tu sabes que é só uma piadinha. Quem sou eu para ser grande como tu és? Sorriu, lembrou-se de toda a sua caminhada, das lições de vida e da transformação pela qual passou durante os longos anos de dedicação ao trabalho na prática do amor e da caridade e, consequentemente, no trabalho docente. Uma lágrima escorreu pelo enrugado rosto, enquanto levantou a trêmula mão para enxugá-la. A emoção que lhe enchia o peito escapou-lhe pelos olhos, sem que o bondoso homem pudesse contê-la. Como se tornara rotina nas últimas semanas, sua respiração estava ofegante. Uma repentina crise de tosse afligiu o convalescente senhor, enquanto o querido e preocupado Juninho entrou aos pinotes no quarto com os olhos arregalados e bradou: "Mamãe, mamãe, acuda Bivô!" O gentil Bivô tratou logo de acalmar o bineto, assegurando-lhe que tudo estava bem. Lentamente a situação se normalizou. Juninho pulou na beirada da cama que sustentava o velho. A querida Liliana entrou e ralhou com seu filho. O bom velho sorriu e afirmou que estava tudo bem. O garoto afagou-lhe o braço, fazendo lembrar da prima Jo, muitos anos atrás, a afagar o braço sanfonado da querida avó Nica. O garoto, com ar de traquina e olhos de pidão, interpelou o querido Bivô. "Bivô, conta a história das Marias." "É uma história com muitas facetas, meu bineto." "Bivô, conta aquela que tem as senhoras ancestrais." "Tudo bem, meu trifio." "Tá preparado?" Prontíssimo, Bivô." "Já te falei das Marias lá de casa que te dão a mão, uma atrás da outra, nas gerações que vieram antes de você. Sua mamãe, ao lado dela suas tias, atrás dela sua avó, ao lado dela suas tivós, e assim por diante. Mulheres fortes, valentes, guerreiras, que fizeram nossa família de sangue prosperar. E se você existe hoje, foi essa corrente de Marias de mão dadas que te trouxe aqui." "Bivô, fala de como Tatavó espiritual te deu a mão." O debilitado senhor marejou os olhos de água. Com a voz quase embargada, continuou: "Sua tatavó, Maria Matos, entrou em nossas vidas num momento muito complicado. Complicado mesmo, mas foi transformador. Devo o ser humano esclarecido, paciente e mais virtuoso que sou hoje aos seus ensinamentos." "Bivô sofreu muito naquela época, né?" "Sim, meu lindo, desde pequenino como tu, eu já tinha mediunidade. Já via e ouvia muita coisa, porém eu não entendia. Cresci e com isso minha mediunidade se manifestou de forma muito desordenada. Fui até hospitalizado por isso.
Não que a mediunidade seja um mal na vida de quem a porta, meu filho. Só precisava de cuidados e orientação. Conheci o espiritismo kardecista, que me ajudou muito, graças a Deus. Mas sentia que faltava algo. Faltava, Bivô, desenvolver e trabalhar na prática do amor e da caridade, né, Bivô? Sem dúvida. Foi quando um anjo sem asas, enviado por Deus, me levou ao centro espírita de Umbanda Pai Jeremias. Minha história seria totalmente mudada por meio do trabalho e da orientação espirituais que sua tatavó espiritual me deu. Naquela época, meu trifio, eu estava muito mal. A vida estava uma complicação só. Cheguei ao terreiro totalmente ressabiado, com medo e ao mesmo tempo curioso. Naquele dia me consultei com 2 pretas velhas, que me disseram ter uma coroa muito luminosa. Voltei ao terreiro nas semanas seguintes, ainda tentando me livrar dos preconceitos adquiridos ao longo da vida sobre a Umbanda. Você pensava que era coisa ruim, né, Bivô? Sim, por orientação da preta velha mãe Zeferina, pedi permissão à sua tatavó espiritual para trabalhar naquela seara. Minha vida, a partir dali, começou a mudar completamente, meu bisneto querido. Sua tatavó tinha um coração onde cabia muitos mundos. O amor pela Umbanda e pelos seus filhos de fé era contagiante. Jamais me esquecerei. Diante do meu pedido, não pensou 2 vezes em me acolher. O atento menino interrompeu o lúcido senhor. Tatavó vivia de mãos dadas com Nossa Senhora da Conceição. É muito amor. É amor de Deus. Sem dúvida alguma, meu querido. Toda a minha vida mudaria para melhor a partir daquele sim, pronunciado em meio a um doce sorriso, um sorriso de mãe. Eu jamais podia pensar que pelos olhos daquela Maria, a quem naquele dia eu dava minhas mãos e a colocaria em nossa família espiritual, pudesse transformar-me como ser humano. Os braços que me acolheram foram os braços de todas as Marias, de todas as senhoras ancestrais e divinas. Os olhos que me olharam foram também das divindades de Deus, de Olorum, de Zambi, de Vishnu, de Yahvé, de nosso Pai Maior. Simplesmente de Deus, né, Bivô? Sim, meu lindo. De forma que cheguei à conclusão que nunca fora tão bem acolhido como fui naquela casa santa. Sua tatavó espiritual me deu a mão e por ela eu tive o mais genuíno encontro com Deus. Como no encontro do guerreiro Arjuna com Deus Krishna, né, Bivô? Exatamente. Quando Arjuna se encontra com Krishna, meu filho, ele pede para ver Deus, Krishna em sua plenitude, e este se revela a ele. Arjuna se diz abraçado por milhões de braços, milhares de bocas falam a ele, assim como milhares de olhos de Krishna veem Arjuna. Exatamente assim. Todas as Marias ancestres me abraçaram, me olharam, todas as bocas das senhoras ancestrais me orientaram, todos os olhos me viram por meio dos braços, da boca e dos olhos de sua tatavó, meu trifio. Aquele dia eu jamais vou esquecer. Que lindo, Bivô! Sua história é muito linda. Quando crescer, quero ser igual a você, Bivô, um grande homem. Nunca se esqueceu de ninguém que te estendeu a mão, seus padrinhos e madrinhas, a tatavó, o tio que te apresentou ao centro, os guias que te acolheram e os que escolheram e trabalharam contigo. É tudo muito lindo. Sim, é, meu trifio. Tudo isso foi possível graças ao trabalho incansável de sua tatavó espiritual. Assim como eu, muitos outros filhos nasceram espiritualmente de sua tatavó, tantos que eu não sei contar. Conheci uma mínima parte deles, e todos eram tratados com o mesmo amor, com o mesmo desvelo, meu bisneto.
Ao dizer isso, o debilitado senhor fechou os olhos e ficou em silêncio por alguns instantes. Sua respiração se tornou ofegante e novamente o médium tossiu. Juninho se preocupou, mas logo foi tranquilizado pelo amado Bivô. Juninho o observava por alguns instantes com profundo interesse, antes que o bondoso senhor continuasse sua elucubração. A dedicação e a força de sua tata espiritual na condução daquela seara era de fazer gosto a qualquer um, meu trifio. O amor com que cuidava de nossas coroas era o mesmo com que nos orientava e nos doutrinava quando era preciso. Tata tinha a irradiação do trono da justiça, né, Bivô? E como tinha, meu filho, não só do trono da justiça divina, todos os 7 tronos da irradiação do poder de Deus, meu querido. O conhecimento com o qual nos guiava e nos orientava na seara do bem, a lei com a qual mantinha tudo sempre dentro da normalidade e da decência, segundo a ordenação divina, o amor que sempre inundou nossas vidas, que transformou tantas existências como foi comigo. Essa irradiação não teve um só minuto em que convivi com a sua tata que ela não se fizesse presente. A geração divina que nos trouxe todas as oportunidades de crescimento espiritual que precisávamos, a elevação por meio da qual nos aproximamos de Deus e, por último, a fé divina, sem a qual, meu filho, não é possível agradar nosso Senhor, nosso Pai maior. Sua tata era uma mulher sábia, amável e uma grande professora da fé. Esteve a serviço da lei maior, formou grandes filhos na fé e na lei divina, uma missão gloriosa, meu filho. Que lindo, Bivô, é inspirador. Bivô, Tata tá na Aruanda? É verdade que você vai para Aruanda também? Bivô, me leva junto. O velho e debilitado senhor engoliu seco, cafungou duro e, sem saber o que dizer, desconcertado, meneou a cabeça afirmativamente. Uma lágrima furtiva lhe desceu pela face. Como continuar aquela conversa? Talvez não conseguisse nem disfarçar que aquelas perguntas lhe deixaram num beco sem saída. Para sua sorte, Liliana entrou no quarto e os interrompeu. Reposicionou a cama na qual o senil senhor estava deitado, enquanto ergueu novamente o prato de sopa numa das mãos e disse: "Tá na hora da sopinha, vovô." Juninho imediatamente a interpelou: "Mamãe, deixa eu fazer aviãozinho no Bivô? Deixa, Manusca." As Marias lá de casa, as Senhoras Ancestrais, um conto de Calbenazzi, em 2019, em homenagem à sacerdotisa de Umbanda, Maria Matos, e ao terreiro de Umbanda, Centro Espírita de Umbanda Pai Jeremias.